Nós já vimos a respeito da Constituição, da natureza, governo e finalidade, da organização das igrejas. Queremos agora nos ater um pouco à questão dos membros. Como que uma pessoa é recebida em uma igreja presbiteriana? Ou de que forma a pessoa se torna de fato membro de uma igreja nossa? O artigo de número 11 diz assim: são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no rol de membros, bem como as que se lhe tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. Nós temos duas classes de membros na nossa igreja. Artigo 12 diz assim: os membros da igreja são comungantes e não comungantes. O que são os comungantes? São os que tenham feito a pública profissão de fé. E os não comungantes? São os menores de 18 anos de idade que, batizados na infância, não tenham feito a sua pública profissão de fé. Pois bem, é necessário perceber que o membro da nossa igreja, para que ele esteja em plena comunhão, ele deve ter professado a sua fé. O que é professar a fé? Há todo um preparo nas igrejas presbiterianas antes de chegar nesse ato. Algumas igrejas demoram 1 mês, 2, 3. Na prática, algumas igrejas demoram mais tempo, outras menos tempo para preparar as pessoas para se tornar membros. Algumas igrejas levam 6 meses. No geral, fica em torno de 6 meses a 1 ano essa preparação. O que é feito nessa preparação? É ensinado o que você tem que saber a respeito da nossa igreja. Ou pelo menos, nós esperamos que aqueles que decidiram transmitir a você o conhecimento básico para o início da caminhada, explique o que é a nossa igreja, explique a respeito da Bíblia Sagrada, dos seus capítulos, versículos, te dê pelo menos o básico para você se tornar um cristão e para ser filiado a uma igreja presbiteriana do Brasil. A questão do membro não comungante. A nossa igreja entende de que Deus é o Deus da nossa família. Não é somente meu. É meu, da minha esposa e dos filhos que Deus nos der. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós não queremos aqui, neste momento, fazer uma apologia, uma defesa do batismo infantil. Mas nós batizamos sim as crianças, porque entendemos que na Bíblia, Deus é Deus também das crianças. Entendemos que Deus tem uma aliança comigo e com a minha descendência. Esses membros, filhos dos crentes, batizados, eles são chamados de não comungantes. Todavia, até os 18 anos. Se até os 18 anos ele não professar a sua fé, semelhante à de seus pais ou responsáveis, ele é excluído automaticamente do rol de membros não comungantes. Então não é porque ele foi batizado na infância que ele ficará para sempre como membro da igreja. Como que a pessoa ela pode ser admitida ao rol de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil? Diz assim o artigo 16. Por profissão de fé dos que tiverem sido batizados na infância, por profissão de fé e batismo, por carta de transferência de igreja evangélica, por jurisdição a pedido sobre os que vierem de outra comunidade evangélica, por jurisdição ex officio sobre membros de comunidade presbiteriana após 1 ano de residência nos limites da igreja, por restauração dos que tiverem sido afastados ou excluídos dos privilégios da igreja, e aqueles que forem designados pelo presbitério, conforme o parágrafo 1º do artigo 48. Como que os membros não comungantes são admitidos? Por batismo na infância, dos menores apresentado pelos pais ou responsáveis, transferência dos pais ou responsáveis, ou jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis.
Como que esse membro que foi admitido, seja comungante ou não comungante, é tirado do rol de membros ou demitido do rol de membros? Por exclusão por disciplina, exclusão a pedido, exclusão por ausência, carta de transferência, jurisdição assumida por outra igreja ou falecimento. Eu quero agora, para encerrar esse módulo básico, vídeo de número 1, falar um pouco a respeito do pastor ou ministro do Evangelho, do presbítero, também conhecido como presbítero regente, e dos diáconos. Tem acontecido em muitas das igrejas que eu já passei, já fui presidente de presbitério, vice-presidente, sempre presente nas comissões executivas, tanto do presbitério como também de outros concílios. Eu já reparei em diversas igrejas que há uma confusão muito grande a respeito do papel ou da tarefa do pastor, tarefa do presbítero e tarefa do diácono. Outra coisa que devemos lembrar, que devemos estar pensando, é que todos esses são chamados a servir. Se de alguma forma o pastor, o presbítero, o diácono, um membro da igreja, não está disposto a servir a Deus e servir a igreja de Deus, já fica sem sentido o seu ministério. Fica sem sentido o seu voto de ordenação. Lembre-se, são chamados para serem servos. Todos nós somos chamados para servir a Deus, glorificar a Deus. Especialmente pastor, presbítero e diácono, para servir aqueles que servem a Deus. Sob esse prisma é que eu quero ressaltar as tarefas que a nossa Constituição traz a respeito do pastor, ou ministro do Evangelho, do presbítero e dos diáconos. Eu elaborei um gráfico e coloquei ele disponível também na internet, para que você possa baixar, onde é colocada uma tabela. Essa tabela mostra o que é tarefa do ministro, o que é tarefa do presbítero e o que é tarefa do diácono. Vejamos. Quais são as atribuições, as tarefas que o ministro tem que fazer? Primeiro, letra A, orar com o rebanho por este. Letra B, apacentá-lo na doutrina cristã. Letra C, exercer as suas funções com zelos. D, orientar e supervisionar as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus. Letra E, prestar assistência pastoral. Letra F, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Letra G, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. Olhe só que interessante o que consta como tarefa dos presbíteros. Olha que interessante quando se refere às tarefas dos presbíteros. Letra A, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Letra B, auxiliar o pastor nos trabalhos de visita. Letra C, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Letra D, orar com os crentes e por eles. Letra E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Letra F, distribuir os elementos da Santa Ceia. Letra G, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Letra H, representar o conselho no presbitério e este no sínodo e no Supremo. Nós vimos que o trabalho dos ministros do Evangelho e dos presbíteros regentes caminham lado a lado, no mesmo rumo, de cuidado com o rebanho.